Walter! Nós estamos rápido, Tudo né? bem? É, Você vê hoje que nós deu estamos tudo ficando cada certo. vez mais práticos, né, nesse assunto. Tá ficando bom, tá ficando legal. Você está me ouvindo bem, querido? Estou te ouvindo bem. Você também? Perfeitamente. Eu ia colocar meu Então tá fone, bom. mas eu acho que nunca eu preciso colocar meu Não fone, então precisa, não. Não, tá ótimo. tá bom, né? Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Bom, a gente já entrou, agora dessa vez rapidinho, rapidíssimo. Deu às 8 horas, já entramos e que grande! Eu acho que a gente se encontrou várias vezes aí, né, Walter? A última vez que, claro, não pessoalmente falando, na TV foi a última vez, foi uma participação sua na Rota da Inovação, lembra? É Que a lá na gente, cultura, né? Na cultura, isso mesmo. na TV Cultura. Na TV Cultura. Sensacional. E quando fala em inovação, gente, Walter Longo, ele é, na minha opinião, o cara que mais entende de inovação no Brasil e no mundo. Um dos caras que mais entende de inovação. E o que é legal, Walter, é claro, né? Nós nos conhecemos num momento extremamente. Olha que curioso, num momento difícil, incerto e tudo inesperado acontecia quando nós nos conhecemos. E foi no Aprendiz. E é E, exatamente o momento que a gente vive agora, né? olha, é interessante, Clodoaldo, porque você estava em quarentena por 3 meses. Exatamente a mesma coisa que hoje. Verdade! Vocês estavam lá Verdade! Exato. enclausurados, não podiam sair para nada, né? Como se tivesse um vírus lá fora, que era o vírus da audiência. Boa, o vírus da audiência, É exatamente isso. isso. Foi um momento incrível, foi um momento na minha vida que as pessoas acham, né, Walter, que de repente você brotou do nada, deu sorte, venceu o programa e tornou-se um empresário, sócio do Roberto e por aí vai. Agora, fala para É. mim, e para você, naquela época, porque eu percebo que realmente é muito difícil a percepção, a forma como você olhava o pessoal, a forma como você tinha a percepção do participante. É muito difícil ser conselheiro também? Olha, eu não sei se o termo é difícil, ele é desafiador. Por que que ele é É, desafiador? Primeiro porque, para uma pessoa que tenha um mínimo de empatia, como eu tenho, você ficar pensando que você pode definir o destino de alguém a partir de uma decisão sua, é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Pensa que você tem lá 120 mil pessoas, você tem que escolher 16. Então você já começa a decidir destinos na hora da pré-seleção. Depois você escolhe dos 16 alguém que naquele dia vai embora. E a cada semana você está decidindo o destino de alguém, seja quem fica, seja quem sai. Então, é muito difícil, né? Desafiador, porque você sofre para tomar decisão, você procura usar toda a sua competência emocional e racional para tentar decidir bem, para de alguma maneira não se sentir tão culpado, né, pela capacidade de definir destinos. Segunda coisa é que, além de desafiador, você aprende muito. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que os aprendizes. Por quê? Porque sério? você vê naquele momento um microcosmo, como se fosse um laboratório, onde você está analisando o comportamento humano, capacidade de liderança, capacidade de enfrentar estresse, você vê tudo aquilo acontecendo ao vivo na sua frente, entendeu? Então, nesse momento, você aprende muita coisa. Eu, por exemplo, cheguei a conclusões fantásticas durante o aprendiz. Primeira coisa que eu cheguei à conclusão: brainstorming não funciona. Isso que a gente tanto fala, que é o brainstorming, não funciona. E por que não funciona? Porque quando você vê 6, 8, 10 pessoas tentando fazer um brainstorm, você vê que não funciona. Por quê? Porque, no fundo, enquanto um está dando uma ideia, o outro está tentando pensar na dele. Então, ninguém ouve ninguém. A forma Verdade. correta de se fazer um brainstorming é primeiro você passar o problema para que todos pensem e depois reuni-los para que eles contem o que pensaram. Aí sim você vai ter o melhor do brainstorming. Se você se reúne todo mundo e fala, gente,
esse é o problema, me dê uma ideia. Enquanto você está dando uma ideia, o outro está pensando na ideia dele, não está nem te ouvindo. Aí fica uma conversa de loucos, entendeu? Então, coisas como essa a gente só percebe efetivamente quando está analisando e vendo aquele laboratório. Outra coisa que também eu notei é que qualquer empresa de sucesso daqui para frente precisa ter um ambiente de competição. Ou seja, precisa ter pessoas dentro da empresa com capacidade de competir, que é de colaborar e competir ao mesmo tempo. E toda empresa que vai bem hoje tem esse espírito, essa cultura corporativa. E lá você vê, você quer competir com o seu colega ao lado para ser o líder ou para aparecer mais e, portanto, ganhar vantagens. Por outro lado, você sabe que se você não colaborar, você não vai ganhar da equipe adversária e, portanto, vai para a sala de reunião. Então, pessoas com capacidade de competir como você chegam na final e ganham. Então, é outro aprendizado. Então, enfim, eu poderia falar horas aqui sobre tudo que a gente observa e aprende nesse programa. E a gente via que você se envolvia de corpo, mente e alma. Porque eu me lembro, na prova dos patinhos, teve uma prova de patinho que você foi, né? Você foi com uma criança, né? Não me lembro quem era a criança, era alguém, não sei quem era a criança, e aí eu queria vender o patinho para você. E, e você falou, eu não posso comprar. Mas, é verdade, isso mesmo. Mas estava lá naquela cidade de interior, lá, né? A ideia era quem criava aquela corrida de patos na época, né? Exato. É isso exatamente. Mesmo. É isso mesmo. E aí reclamamos muito de vocês na sala de reunião, porque vocês fizeram um material promocional que parecia convite para um féretro e não convite para uma festa, né? É isso mesmo. Walter, mas olha só, eu tenho que te confessar, a gente, por várias vezes, né, a gente almoçou juntos, a gente se encontrou pelo mundo afora, lá naquele cruzeiro, enfim, diversas vezes a gente encontrou. Mas eu nunca revelei para você que, por vezes, os seus comentários, eles arrebentavam com a gente e davam uma ira, tinha uma vontade de grudar você assim, falar, meu Deus! Você sabe que é muito interessante. Eu tinha noção disso. Ou seja, eu trabalhei, como você sabe, muitos e muitos anos, e até hoje, o que eu procurei fazer, e ainda faço, é que as pessoas não gostem de mim no presente e gostem de mim no futuro. Legal. Por quê? Porque gostar de mim no presente significa que eu não estou sendo uma pessoa que está tirando o máximo de você. Então, no fundo, se você quiser deixar todo mundo feliz, vai vender sorvete. Se você quiser ser um líder de fato, você tem que tirar o máximo das pessoas, tem que algumas vezes ser um líder autocrático, às vezes ouvir e às vezes não ouvir, ou seja, para cada momento você tem uma forma de agir, mas sempre procurando tirar o máximo daquela pessoa. E claro que tirar o máximo de alguém incomoda essa pessoa, não é? Claro. E ao incomodá-la, você faz com que ela cresça. E ao crescer, lá na frente, ele vai me agradecer por isso, por mais que naquele momento se encha de raiva e fique até irritado comigo. Mas isso aconteceu comigo também, e hoje, né? Mas desde aquela época, sempre fui um grande fã seu, um grande amigo, e aí isso é muito legal. E eu falo isso, Walter, hoje aconteceu uma coisa inédita. Eu não te contei ainda, talvez não tenha. A gente falou pouco aí nessa quarentena, mas eu, em virtude e vontade de fazer algo pela sociedade, eu criei um treinamento de 3 dias agora, eram 5 dias, para falar sobre estabelecimento de metas, planejamento, nem falo ainda sobre a inovação, e dar esse treinamento para as pessoas, para os micros e pequenos empresários. E aí eu dei esse treinamento uma semana e as pessoas queriam continuar. Aí nós fundamos uma comunidade de empreendedorismo chamado Tribo dos Empreendedores de Elite. É sensacional. Então tem uma galera aqui que está assistindo a gente que é da Tribo dos Empreendedores de Elite. A gente resolveu seguir. E hoje, Walter, nós estamos em 200 pessoas já. Olha, que bacana. Do ano, 1.000 pessoas. Tem uma pequena mensalidade por mês, não é? E a gente está formando. Depois eu vou te contar sobre isso. Eu quero ouvir você falar de mim, eu falo, eu ligo para ti e a gente conversa bastante. Walter, você sabe uma coisa que eu acho importante, interessante? Lá em Belo Horizonte,
um dia a gente estava jantando e você contou uma história, contou um pouco da história da sua mãe. Eu queria ouvir, então, agora, a gente se conheceu no Aprendiz, eu queria que você falasse um pouco dessa sua infância, ou como a Uhum. tua mãe, com a criatividade dela, ajudou você a ser um cara diferente, e falar um pouco da influência dos pais no mindset inovador das crianças. Vamos lá. Olha, isso daria uma outra live inteira, só esse assunto, né? Mas vamos tentar Vamos marcar, resumir. vamos marcar. Vamos tentar resumir de alguma forma. Eu acho o seguinte: quando a gente nasce, todos nós nascemos com um aplicativo no nosso cérebro da imaginação. Esse aplicativo é como se fosse um app que você tem no telefone da sua vida, e ele está na página 1 do seu celular, tá certo? Ou seja, você nasce absolutamente imaginativo, sonhador, né, com uma visão, vamos dizer assim, metafísica da realidade, não apenas com aquela realidade que a gente conhece hoje. E, normalmente, o processo educativo é um processo de cerceamento da imaginação. É um processo de você pega uma vassoura e sai pela casa montado na vassoura. E para você aquilo é um corcel branco e você está em busca da sua princesa e de repente sua mãe fala, larga essa vassoura. E você cai do cavalo literalmente porque para você aquilo era um cavalo e passa a ser uma vassoura. E o processo educativo depois da educação formal vai tirando, aí sim, de vez a imaginação das pessoas. Fazendo com que a gente chegue na fase adulta, absolutamente sem imaginação, muito mais preocupado com a realidade, mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. E, portanto, o que gera isso? Gera que você se torna uma pessoa que não sonha, que não imagina, que não tem a capacidade de imaginar. Porque se você pensar bem, quando Deus nos expulsou do paraíso, por termos aí comido do fruto proibido, ele nos deu um Easter egg, que no mundo digital é uma surpresinha escondida que ninguém sabe, que é exatamente a imaginação. Ou seja, a imaginação é a nossa volta ao paraíso. Se eu hoje estiver entrevado numa cama de hospital e naquela noite eu quiser ir jantar com a Cleópatra no Egito, eu vou, se eu for uma pessoa com imaginação. E se eu quiser dar a volta ao mundo, ou querer voltar ao passado, à terra dos dinossauros, ou fazer uma viagem rumo ao futuro, eu vou. Portanto, imaginação é a verdadeira liberdade, é o verdadeiro paraíso, coisa que seria fundamental na nossa velhice, na terceira idade, você ter treinado a vida inteira a sua imaginação. No entanto, o que a gente faz? A gente destrói a imaginação. Ela fica lá na última página do seu celular, escondidinha, sem atualização, né? E com isso você perde, então, essa possibilidade de sonhar e de imaginar. Então, voltando ao que você me perguntou, o que a minha mãe fez era, não somente quando me vi em cima de uma vassoura, era botar um chapéu na minha cabeça e mostrar aonde a princesa estava. E ela pegava o meu cachorro, punha dentro de uma bacia, punha um monte de batatas em volta e falava que nós íamos brincar de índio. Ela se vestia de índio, me pintava o rosto e nós brincávamos de índio como se estivéssemos numa taba. Então, eu tenho a impressão de que aquilo que normalmente acontece com as crianças, que é um lento e gradual desestímulo à inovação, a minha mãe foi no caminho contrário. Depois, a educação formal tentou destruir a minha imaginação, mas não conseguiu tanto. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais criativa, e daí que eu comecei a trabalhar em publicidade na área de criação, né? E hoje eu sempre tento me antecipar, e não existe capacidade inovadora sem imaginação. Então, se hoje eu sou uma pessoa que me dedico a esse assunto, foi porque lá na infância alguém estimulou e não destruiu a minha imaginação. Importante, então, né? Os pais, os líderes, todas as pessoas que conduzem, é importante permitir a inovação, né? Isso é algo que É traz isso, essa... exato. É. Ô, Walter, e aí eu achei... Bom, você foi quase um padre, né? Foi. Conta um pouco disso aí. Eu quando era mais jovem, fui, vamos dizer assim, estudava em colégio de padres e depois resolvi fazer seminário. Ia ser um carmelita e me dediquei a isso durante um tempo. Fui para o seminário em Itu,
mas depois acabei desistindo, senti que não tinha, vamos dizer assim, o sacerdócio como minha meta, como minha inspiração, e acabei desistindo. Mas uma coisa que eu acho que é importante é assim, quando você falou, eu estou criando um grupo de pessoas e etc., o que me entusiasmava no sacerdócio não era a fé em Deus, o que nunca foi muito grande em mim, não é? Nem a liturgia, mas principalmente a capacidade de gerar nas pessoas vontade de ser bom cidadão, né? Então, me entusiasmava muito na igreja a capacidade de oratória dos padres, em poder demover pessoas de um determinado caminho, levando para o outro. Em determinado momento, eu percebi que eu podia fazer isso na iniciativa privada, que eu podia fazer isso dando palestra, que eu podia fazer isso, como você falou, criando um movimento e não apenas um evento, né? Então, eu vi que, vamos dizer assim, todo o lado do sacerdócio que eu não gostava, eu podia deixar de lado e podia me dedicar à iniciativa privada, à palestra e assim por diante. Então, por isso é que eu saí de lá. Eu hoje, vamos dizer assim, sou um agnóstico, não sou um ateu, mas eu brinco muito que eu sou um agnóstico graças a Deus. Então, tenho um pouco ainda essa visão um pouco ainda, vamos dizer assim, não é uma visão muito clara de o que existe, o que não existe, o que é verdade, o que não é verdade. E, no fundo, o que é importante? Antigamente, os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas. Agora, os idiotas são cheios de certeza e os sábios cheios de dúvidas. Então, eu não posso ter certeza sobre alguma coisa para não ser um idiota. Muito bem. Em 2008, eu acho que você escreveu aquele livro, O Marketing na Era do Nexialismo. Isso, Exato, foi em 2008, isso, junto com o Zé Luiz Tavares, que era um sócio meu na época, aliás, amigo meu até hoje. O que, no fundo, a gente queria demonstrar é que havia uma dicotomia no mundo de visão profissional. Ou você era um generalista, que você entendia de tudo um pouco, mas não era profundo em nada, ou, do outro lado, você tinha o especialista, que entendia um pouco, vamos dizer assim, muito de um pouco, ou seja, cada vez mais de cada vez menos, e que se você for nesse caminho, você acaba entendendo tudo sobre nada. Então, tinha dos dois lados essas pessoas e elas não eram nunca solução para um problema. O generalista pela superficialidade e o especialista pela sua incapacidade da visão gestáltica e abrangente, porque nem sempre a solução que você vê é a única solução, nem a melhor. Então, o que a gente percebia é que surgiu na época, na década de 50, e eu li muitos anos depois, um livro de ficção científica do Van Vogt. Era um livro que se chamava A Viagem do Space Beagle, que era a história de uma nave espacial que saía do mundo em busca de vida inteligente em outros planetas, e essa nave era repleta de cientistas especialistas, ou seja, havia dentro da nave um especialista em cada área do conhecimento humano, um biólogo, um paleontólogo, um hidrólogo, um matemático, um químico, um físico, como se fosse uma arca de Noé de cientistas. E apenas uma pessoa desta nave não era especialista em nada. E o Van Vogt chama de nexialista. E toda vez que a nave tinha um problema, era invadida por alienígenas ou encrencava, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir viagem era o nexialista. Por quê? Porque apesar de não ter, vamos dizer assim, nenhuma especialidade, ou exatamente por não ter nenhuma especialidade, ele era isento na análise do problema. Ele estava cercado de cientistas que davam a ele as respostas que ele precisava para definir qual era o problema e como resolvê-lo. E, de certa maneira, nós estamos hoje num mundo que é assim, a internet é essa grande arca de Noé de cientistas. Então, nós devemos deixar de ser especialistas ou generalistas e passar a ser nexialistas. Pessoas que não necessariamente sabem a resposta para tudo, mas que são capazes de saber onde buscar a resposta e depois ter a isenção de utilizá-la sem preconceitos e sem visões apequenadas. Daí a ideia do livro e daí a ideia dos nexialistas, que até hoje aí a gente fala muito e tem muito assunto. Temos até uma empresa de consultoria nexial que faz gestão de nexo nas organizações. Que legal, que legal. Eu vou
Esse livro eu consigo Tem, achar ele. claro, tá Eu vou disponível, é da fazer editora Record. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Você se lembra que, acho que o ano passado, eu comprei 50 livros teu, aquele da Marketing e Comunicação na era Uhum. pós-digital. Certo, Você lembra que aconteceu? Eu pedi para os participantes, eu tinha aquele programa, né, programa de gestão lá para inovação, e nós tínhamos 25, 30 pessoas participando, se não me engano, e eu dei o livro para o participante ler, e daí ele foi apresentar o livro. Eles fazem a resenha e foi apresentar. E aí, para certo. surpresa dele, quem estava lá? É, Walter eu estava Longo. lá, exato. Fui assistir. Você me convidou e eu fui lá ver, exato. Eu fui assistir. É E verdade. aí apresentaram o teu livro para você. Foi muito legal. O que eu vou fazer agora, eu vou comprar também, de novo, esses livros aí, o Marketing na Era do Nexo. Vou pegar esse livro da Marketing e Comunicação na Era Na- Pós-Digital e vou pedir para esse pessoal da tribo, né, essas pessoas lerem, e eu vou fazer exatamente igual. E aí eles vão apresentar o tá livro, agora bom? não vai ser surpresa, e você vai estar lá, agora não lá, né, mas em Zoom, Tá para bom. observar, averiguar essa Com prazer, apresentação. com prazer. Que ótimo, que ótimo. Depois desse livro, eu acabei publicando mais dois, não é? Que é o Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, e depois Insights para um Mercado em Transição. Tem mais dois livros aí para a gente na frente comentar sobre eles. Tá, eu quero falar, vamos falar agora desse, o, o marketing de comunicação na era pós-digital. Tá bom. Você quer que eu comente sobre o livro, é isso? Isso, só uma pequena Tá resenha para a bom. gente É, pensar. na verdade, esse livro foi, vamos dizer assim, uma tese que eu levantei de que muitas empresas naquele momento, esse livro já tem aí alguns anos, muitas empresas estavam querendo entrar no mundo digital. Estavam dizendo agora vamos entrar no mundo digital. E eu, na época, dizia assim: o mundo digital já está velho, nós estamos na era Acabou. pós-digital. Exato. E o que é o mundo digital e o que é a era pós-digital, né? O mundo digital é quando, de alguma maneira, ao ver tudo que o digital estava trazendo, nós começamos a ter uma sensação dupla de, vamos dizer assim, medo e excitação. Isso é que caracterizou a era digital. Eu me lembro que, durante um tempo, nessa era, eu estava absolutamente preocupado com botar um cartão de crédito num site, porque poderiam cloná-lo. Isso é o que eu chamo de medo. Naquela época a gente tinha medo de dar o cartão, né? Sim. Podia ser clonado. Depois a gente ia num boteco na praia, entregava para o garçom, ele podia tirar 50 cópias, mas isso a gente não tinha medo, era universo conhecido. Então você tinha esse medo, o medo daquilo que você não conhecia. E tinha do outro lado a excitação. Eu descobri uma música que estava tocando no ambiente, o nome dela, as pessoas achavam que era magia pura, né? O Shazam, né? Eu tinha um gato no meu celular que eu gritava com ele, ele respondia gritando comigo, todo mundo ficava maravilhado. Então, o mundo digital foi um mundo onde poucas pessoas usufruíam de algo mágico que gerava excitação e medo nos outros. E, de repente, o que eu percebia é que o mundo digital estava acabando e estava entrando a era do mundo pós-digital. E por quê? O mundo pós-digital é quando você não tem mais excitação e medo sobre aquele assunto, quando ele já faz parte do seu cotidiano. Quando o digital passa a ser que nem luz, você só nota a falta quando ela acaba e não quando ela está. Não é mais discussão, não é mais assunto. E mais do que isso, a população inteira já está usufruindo do digital. Não é apenas privilégio de poucos. Então, aí para entrar nesse mundo pós-digital, o que eu dizia na época, né, é que as pessoas precisavam, de alguma maneira, entender que tão ou mais importante que ter ou utilizar armas digitais, ter amigos no Facebook, ter um site relacional, ter a capacidade de ter seguidores no Twitter, tão ou mais importante que isso, era desenvolver não apenas armas digitais, mas a empresa ganhar uma alma digital. E aí o que é uma alma digital? Primeiro é rever as estruturas piramidais de autoridade e comando, ou seja, não há mais necessidade de ter aquela pirâmide de chefe, subchefe, né?
e o supervisor, depois gerente. Agora, no mundo digital, você trabalha mais matricialmente. Então, mostrar um pouco aí. Segundo, criar modelos colaborativos de gestão da inovação. Você hoje pode ser colaborativo com seu cliente, com seu fornecedor, até com seu concorrente, é uma nova forma de encarar o mundo. Você pode integrar Big Data defensivo e ofensivo através de Data Lake. Você pode utilizar blockchain nos processos de documentação e registro. Você pode desenvolver realidade aumentada nas atividades de treinamento, de marketing. Você pode trocar custo fixo por variável em praticamente todas as áreas da organização. Você pode manter uma relação constante e individualizada com seus clientes. Você pode utilizar algoritmos na formulação de esforços de cross-selling e assim por diante. Você tem 500 coisas que o mundo pós-digital oferece para que uma empresa não se utilize apenas de armas digitais, mas desenvolva verdadeiramente uma alma digital. É isso que trata o livro. Legal. E falando nessa linha de evolução, eu acho que aí você mandou bem, eu gostei muito dessa sua análise, né? Analogia. Aí você vai falando dos Big Datas, que sabem tudo, quem é você, torna você um cara individual. E aí você escreveu o livro O Fim da Idade Média, o Início da Idade Mídia, né? Isso mesmo, exato. O Fim da Idade Média, o Início da Idade Média. Exato. Esse livro, ele diz basicamente o seguinte: muita gente acha que a Idade Média acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla. Na verdade, está acabando agora só. E por que eu digo isso? Porque tudo o que a gente fez até agora está baseado na média, não está baseado no indivíduo. Ou seja, a educação é dada pela competência e inteligência média dos alunos daquela classe. A medicina é totalmente baseada em protocolos genéricos de que aquilo faz bem ou faz mal para a média da população. A mídia, quando faz um artigo, define o tamanho do artigo baseado no interesse médio dos seus leitores. E assim, tudo é feito pela média, não é? E numa sociedade onde tudo é feito pela média, há um desincentivo ao bom comportamento e um incentivo ao mau comportamento. Ou seja, enquanto perdurasse ou perdurar a Idade Média, nós vamos estar castigando os bons cidadãos e beneficiando os maus cidadãos. E por que eu digo isso? Pega, por exemplo, juros bancários. Ora, eu pago um juros altíssimo, apesar de ser um bom pagador. Por quê? Porque, no fundo, eu subsidio o mal pagador. Por quê? Porque a análise do cálculo de juros é feita pela média entre bons pagantes e maus pagantes. Agora, com cadastro positivo, isso está acabando. Há pouco tempo atrás, as empresas de seguro me cobravam uma nota, eu guardava meu carro no estacionamento, andava devagar, usava direção defensiva, mas eu pagava um seguro alto porque tinha um bando de louco que deixa o carro em qualquer lugar, que corre na rua, e eu pagava pela média do custo que tinha para a seguradora. Na área de saúde, eu que me cuido, pago a conta de quem enfia o pé na jaca, pagando um custo absurdo de seguro-saúde por alguém que não se cuida. Então, sempre que você tiver uma sociedade baseada na média, você estará subsidiando o mau cidadão e, de alguma forma, penalizando o bom cidadão. Isso está acabando nesse momento. Nós estamos entrando numa nova era onde, daqui para frente, nós seremos encarados como indivíduo, todos nós. Então, o Brasil não tem hoje mais milhares de mídias, tem 210 milhões de mídias. Cada um de nós é uma mídia. Nesse momento, nós estamos produzindo mídia, influenciando a sociedade, dividindo o conhecimento, vamos dizer assim, exportando informação. Então, daqui para frente, nós todos seremos individualmente valorizados ou penalizados pelo que somos como pessoa e não mais como massa disforme. Isso serve até para propaganda. A propaganda, no fundo, era falar com um bando de gente a mesma coisa na mesma hora. Né? Então, vamos dizer assim, eu chegava na televisão e falava assim, beleza e estilo Ford Fusion. E naquele momento tinha alguém que acabou de comprar um Hyundai e que não queria ver nenhuma outra marca nos próximos 5 anos. Tinha um outro que adoraria experimentar um Ford Fusion, mas não tem a menor capacidade financeira para isso. Tem um terceiro que tem um amigo na Caoa e que vai conseguir um carro da marca Chery assim que ele juntar o dinheiro para dar de entrada. Tem um quarto que foi atropelado por um Ford. Eu não posso nem ver um Ford na frente. E a gente fala a mesma coisa para todo mundo. Esta foi a propaganda até agora, no fim da Idade Média.
De alguma maneira, é como se eu chegasse na minha casa toda noite e me apresentasse para minha mulher. Muito prazer, Walter Long. Ela ia achar que eu fiquei louco. Por quê? Porque quando você tem um amigo de muito tempo, você fala, oh, que saudades, quanto tempo, e abraça. Quando você não conhece, você dá a mão e fala, muito prazer. A gente trata pessoas individualmente. E a comunicação trabalhava sempre pela média disforme daquele grupo de pessoas. Mulheres AB, 20, 45 anos. Isto acabou. O Big Data veio para eliminar essa visão genérica da Idade Média e permitir o início da Idade Mídia, estabelecendo um diálogo individualizado com cada pessoa, baseado no interesse daquela pessoa, naquele momento, para aquele tipo de produto ofertado àquele preço. E esta é a nova onda do mundo do marketing, uma onda que vai em busca de, primeiro, produtos mais simples, processos mais versáteis e relações mais individuais. E é em cima desse tripé que vai se basear o marketing daqui para frente. Isso é uma aula de marketing, Walter, é um conhecimento que se as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, parar, refletir, pensar, analisar cada ponto desse que dá para fazer no seu negócio, né? E a grande verdade, a grande felicidade, né, Walter, que qualquer um pode fazer isso hoje. Um pequeno, um micro, qualquer um grande. Qualquer um. E se a gente está, por exemplo, na área de, sei lá, de varejo, por exemplo, né? Aí então isso é ainda mais verdade, né? Se você pensar o que o varejo faz hoje, quer dizer, no fundo, pega, por exemplo, o que aconteceu até pouco tempo atrás. Varejo era, você abre uma loja e fica esperando a pessoa entrar para comprar. Né? Daqui para frente, o desafio, o que antes era uma loja, vai virar um hub de negócios. Nós vamos ter que transformar operadores lojistas em operadores logísticos. Ou seja, a loja será um hub de negócios. Por quê? Porque qualquer loja pode ser um pequeno comércio ou uma grande rede. Vai ter gente que vai ver o produto no site e vai comprar na loja. Vai ter gente que vai ver o produto na loja e vai comprar no site. Vai ter gente que vai comprar no site e receber em casa. Vai ter gente que vai comprar na loja e receber em casa, porque o tamanho não tinha lá naquele momento. Vai ter gente que vai comprar na loja e vai retirar na própria loja, e outros que vão comprar no site e retirar na loja. Tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Então, é claro que o comerciante não é mais o comerciante que era. Assim como o táxi não é mais o táxi que era depois do Uber. Assim também como fazer compra no tempo antes da Amazon é diferente de hoje. Então, tudo está mudando o tempo inteiro. Então, dentro dessa visão de inovação, empresas não morrem mais por fazer coisa errada, elas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. E se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Tudo está mudando o tempo inteiro. E esse é o grande desafio. Né? E o que é mais interessante, o que é mais importante de se ressaltar é que assim, esse conceito de autorresponsabilidade, agora, mais do que sempre, mais do que nunca, na verdade, ele vem com uma veemência muito grande. Né? Tem aquele psicólogo, Julian Rotter, que fala do locus de controle. Eu falo muito isso na tribo. Locus de controle interno e externo. Tem aquela história que você fala de Nietzsche, né? Como é que você fala lá? Na verdade, o Nietzsche chama de moral aristocrata e moral escrava. Vamos dizer assim, um lado, que é a moral aristocrata, para ser politicamente correto. Hoje a gente fala moral dos senhores. E, para ser politicamente correto, em vez de moral dos escravos, a gente chama de moral de rebanho. Mas o nome é moral aristocrata, que o Nietzsche deu, e moral escrava. Então, a moral aristocrata é aquela pessoa que tem uma ênfase endógena, ou seja, ele introjeta os problemas e as responsabilidades e diz, deixa comigo. Tem uma visão de que outros dependem dele. E se tiver uma culpa, a culpa é minha. Ele assume responsabilidade, ele é dono do seu destino. Ele faz as coisas na hora. Ele enfrenta o problema e confronta adversidades. Ele pensa grande. Esse é o moral aristocrata. Aí tem as pessoas de moral escrava. A de moral escrava tem uma ênfase exógena. Ele sempre joga para fora o problema. Ele projeta e pensa assim, quem vai fazer isso? Quem vai resolver esse problema? Olha que absurdo um negócio desse, né? Ou seja, a culpa é sempre de alguém. Ele procrastina as decisões porque espera
que alguém resolva. É uma pessoa que pensa normalmente mais um pouco menor, é inseguro. Então, vamos dizer assim, se eu pudesse resumir, a moral dos senhores ou a moral aristocrata, ele pensa assim, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. E os de moral escrava ou moral de rebanho pensam, o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Ou seja, sempre é alguma coisa de fora que acontece, né? E eu acabo descobrindo, faço exercícios o tempo inteiro sobre isso, né? É interessante, você encontra com uma pessoa e pergunta para um amigo seu, ou para alguém que você conheceu, você foi demitido? Por que você foi demitido? O de moral aristocrata, a resposta que ele dá é assim, eu não me adaptei à cultura da empresa. Ou então, eu não soube disputar o jogo corporativo, ou eu não alcancei as expectativas da direção, ou me faltou cintura, jogo de cintura, me faltou ser mais flexível, ou seja, ele assume que ele foi culpado pela demissão dele. Você fala com alguém de alma escrava, escuta, você foi demitido por quê? Assim, as pessoas tinham muita inveja de mim. Meu chefe era um imbecil. As metas propostas eram inalcançáveis. Eles não sabiam o que queriam. Então, você já conhece a pessoa neste momento, quando ele introjeta ou quando ele projeta. E, claro, dali para frente, todo o resto é uma análise psicológica e antropológica de por que isso acontece. O Brasil, infelizmente, tem uma origem antropológica e um berço cultural que favorece muito mais o moral de rebanho ou a moral escrava. E por que isso? Porque a nossa cultura foi forjada em 3 culturas que, de alguma maneira, têm uma visão mais dependente, ou seja, os indígenas que esperavam da natureza, os negros que esperavam do divino, do transcendente, e os portugueses que esperavam da corte. Então, essa espera de alguém o tempo inteiro faz com que a gente tenha, normalmente, uma cabeça muito mais de funcionário público, né, de esperar receber o aumento muito mais por quinquênio do que por meritocracia. E foi isso que forjou toda a nossa estrutura, inclusive jurídica e legal. Veja, nós temos aqui no Brasil uma visão que se 2 pessoas no telemarketing, uma ao lado da outra, uma é super simpático, atende todo mundo com presteza, vai em busca da solução, mesmo que não seja um problema com ele, enquanto do lado dele tem alguém que é lazy, demora para atender, atende antipaticamente, não vai em busca do problema, diz que não é com ele, passa para alguém o telefone, e os 2, por lei, têm que ganhar igual. O que você acha que 6 meses depois aconteceu? Não é? A tendência é da pessoa que tem uma moral aristocrata ganhar tintas de moral escrava, e não ao contrário. Então, nós vamos ter que instaurar daqui para frente, em todas as organizações, incentivos baseados em meritocracia individualizada. Então, não só a idade mídia transformou pessoas que eram uma massa em indivíduos, mas também dentro da organização, a organização vai ter que olhar para cada um de nós de maneira individual. Perfeito, perfeito. E você sabe que eu sempre digo que a gente está vivendo essa 4ª revolução industrial, né? Até tem o livro do Klaus Schwab que fala sobre isso daí. Assim, e agora esse Covid veio para dar uma acelerada em tudo. Parece que é algo que vem com uma certa, até mesmo genialidade, né? Não posso dizer dessa forma, porque senão as pessoas vão me interpretar mal. Mas, enfim, você acredita no novo normal? O mundo será diferente do que era, Walter? É interessante a sua pergunta, porque eu falo muito sobre isso hoje em dia em vários. Parece que eu diria para você o seguinte: não há, na minha opinião, um novo normal. Por quê? Porque o velho normal já era suficientemente anormal. Ou seja, o mundo já vinha mudando há muito tempo. Ele foi apenas acelerado, tá certo? Então, essas pessoas que dizem, não, o mundo nunca mais será o mesmo. Ele nunca é o mesmo no dia seguinte, com Covid ou sem Covid, entendeu? Então, quando pessoas dizem assim, a videoconferência vai acabar com a reunião presencial. Aí outros dizem, não, o EAD não vai mais para a escola de tijolo. Aí falam, área de feira e exposição, acabou. Avião, nunca mais nós vamos viajar. Né? Home office é o novo jeito de trabalhar, não precisa mais de sede de empresa. Ou seja, tudo isso que a gente fala, né? Porque nós estamos no meio da pandemia, numa quarentena, no fundo, algo, é uma tendência comportamental que já vinha ocorrendo e que ela foi agora um pouco mais acelerada. Tem um pouco mais de gente comprando online, tem um pouco mais de gente fazendo reunião em casa, mas não que isso mude o mundo. Não é que eu,
vamos dizer assim, sou um urso que entrei numa caverna para hibernar e quando sair, em vez de selva, eu vou encontrar 25 de março. Não é assim mais. Não é verdade isso, entendeu? Nós teremos um mundo que vai continuar evoluindo. E por que eu digo isso? Porque a revolução, a grande revolução social ou sociológica, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. É isso que altera a sociedade. E eu, nesse momento, eu diria para você que nós estamos na fase ainda anterior à alteração de comportamento. Nós estamos agora, como eu chamo isso de síndrome do velório do amigo. Ou seja, nós estamos no velório do nosso amigo, os três em volta do caixão, olhando o falecido e comentando: que bobagem que nós estamos fazendo com a nossa vida. Como correr atrás de dinheiro, a gente não devia fazer isso, devia dar mais tempo para os nossos filhos, devia cuidar mais da nossa saúde, devia fazer um sabático, estudar mais. Eu não estou cuidando de mim, não estou dando atenção para minha mulher. E fico os três ali em volta do caixão, concordando com tudo isso. No velório. 5 dias depois, está todo mundo se matando de trabalhar, não é isso? Correndo atrás do dinheiro de novo. E por quê? Porque formar convicção é muito mais fácil que transformar comportamento. Nós estamos, no momento agora, formando convicção, né? Chegando a uma série de conclusões. Mas daí a dizer que, por causa disso, vamos transformar comportamento, tem um novo passo onde a inércia luta contra. E, principalmente, aonde o instinto gregário fala mais alto. Nós queremos encontrar com pessoas, nós queremos abraçá-las, nós queremos... Só não fazemos isso porque não estamos podendo. Porque assim que puder, vamos querer viajar mais e tudo mais. Tudo de novo, tudo de novo. Mas claro que as coisas que já vinham mudando vão continuar mudando de uma maneira mais acelerada. É isso. Walter, a gente falo muito agora na tribo esses dias, mas vai ser muito legal você participando dessa tribo com a gente, tá? E você pode perceber que a galera, eles podem comentar aqui que eu cito você domingo sim, domingo não. Domingo sim, a gente chegou a essa conclusão de trazer você aqui para a gente realmente explorar você bastante no sentido dessa sua mente brilhante, né? E a gente fala muito de comportamento empreendedor, comportamento inovador. Agora, na sua opinião, qual é a atitude e qual é o comportamento que nós precisamos ter nessa nova era? Se é que a gente pode chamar de nova era. Não, eu acho que sim. Primeiro, tentar adquirir, evidentemente, uma característica de moral aristocrata e não de moral escrava, né? Por que isso? Porque uma coisa que aconteceu no mundo e que mudou muito é o seguinte: o mundo, há décadas atrás, era um mundo decidido. Você não precisava decidir nada. Ou seja, você quando nascia, já estava definido que o horizonte seu seria daquela cidade. Você não podia pensar em viver num outro mundo, morar fora do país. Era muito difícil pensar nisso. Então, a sua realidade era o seu entorno. Depois, você não decidiu o que você ia comer. Sua mãe punha na mesa, você comia. Não tinha esse negócio, não, eu sou vegano, eu sou sugar free. Não existia isso. Você comia o que punha na mesa. Não é isso? Quando você chegava numa reunião, o café que servia era o café do bully. Não tinha esse negócio, eu quero macchiato, eu quero expresso, eu quero o levanto. Ninguém decidia o café estava decidido. Tá certo? Quando você ia trabalhar, sua vida era assim: eu vou ficar nessa empresa até eles mandarem embora. A minha visão é de uma vida inteira dentro daquela organização. Quando você nascia, já tinha 4 fases da sua vida decididas. Você sabia que tinha uma infância que você ia brincar, que tinha uma juventude que você ia estudar, que tinha uma fase adulta que você ia trabalhar e uma fase de terceira idade que você ia descansar. Estava decidido isso já. Então, assim, eu estou dando exemplos de tudo o que a sua vida estava decidido. E quando você comprava uma passagem de avião, sentava num assento que te dessem e não tinha comida especial, não tinha nada. Não era, vamos dizer assim, Economy Plus, era tudo o mesmo assento para todo mundo. Então, da década de 80 para cá, nós todos passamos a tomar decisões 25 vezes mais do que naquela época. Ou seja, 2.500% de incremento decisorial em relação à década de 80. O que fez com que pessoas que tenham a capacidade de introjetar o problema, de assumir responsabilidade e que gostam de tomar decisão e ser dono do seu destino, se sintam hoje muito mais à vontade
do que as pessoas de moral escrava, que gostam que alguém decida, que alguém faça por eles, que alguém se responsabilize. Então, o momento do mundo é um momento de pessoas de moral aristocrata. Por quê? Porque o volume de decisões que você hoje pode ter te dá uma enorme liberdade. E a liberdade liberta as pessoas de moral aristocrata e aprisiona e torna insegura as pessoas de moral escrava. Então, primeiro, nós entramos num novo momento do mundo onde a moral aristocrata ou dos senhores deve prevalecer. A segunda coisa é que, assim, nós temos que entender que as relações humanas, tanto no plano pessoal quanto no plano profissional, se alteraram. Vamos falar do plano profissional e um dia a gente fala do plano pessoal. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava na Ford, eu trabalhava na Goodyear, eu trabalhava nas Casas Bahia. Ou seja, eu pertencia às Casas Bahia. Tá certo? De uns tempos para cá, esta relação se alterou profundamente. Então, daqui para frente, como é que uma pessoa deve considerar sua relação profissional? Eu tenho, na minha vida, um capital financeiro que eu deposito num banco e aquele banco remunera meu capital financeiro com juros, correção monetária, etc. E eu tenho um capital intelectual que eu deposito numa empresa e a empresa me remunera por aquele capital intelectual que eu depositei lá. Quando aquele capital intelectual não estiver sendo bem remunerado, eu tiro o meu capital intelectual de lá e vou depositá-lo em outra empresa. E se um dia meu capital intelectual não mais for à altura daquela empresa, ela vai pedir que eu retire meu capital intelectual de lá e leve para outra empresa. No fundo, é uma relação entre iguais, é uma relação de olho no olho, uma relação não paternal, como a gente vinha tendo antes, onde pessoas diziam, eu não fiz inglês porque a empresa não pagou. Como assim? Por que a empresa tem que pagar o seu inglês, o seu MBA? Não tem. Se você acha que precisa fazer um MBA, vai e faça. Certo? E ao aumentar o seu capital intelectual, a empresa tem que remunerá-lo mais e melhor. E remuneração não é somente dinheiro, nem bônus. Remuneração é um ambiente de trabalho agradável, é você ter causas e propósitos corporativos dos quais você, vamos dizer assim, divide a mesma consideração e se sente orgulhoso, é a capacidade de ser promovido ou sentir que dá para se expandir dentro da empresa, são oportunidades de ir além do que lhe foi dado, ou seja, é a cultura corporativa, mais o salário, mais o relacionamento, isso tudo é que a gente chama de remuneração pelo capital intelectual. Então, daqui para frente, uma pessoa de moral aristocrata tem que ter a visão de que é preciso esculpir-se a si mesmo. Ou seja, nós vamos ter que ser donos do nosso destino. E diferentemente do capital financeiro, que a inflação está baixa e está se deteriorando muito lentamente, o capital intelectual está se deteriorando e sofrendo um processo de hiperinflação. O que você sabe hoje já não tem valor amanhã. Então a gente tem que estar adquirindo o tempo inteiro capital intelectual para continuar sendo relevante para aquela organização, senão nós não teremos futuro dentro dela. E eu acho, portanto, que se eu pudesse resumir, é o seguinte, todos nós, daqui para frente, temos que ser CEOs. Eu, inclusive, pensei em montar uma escola de CEOs, não no sentido de ser presidente da empresa, mas no sentido de pessoas que tenham triplamente a capacidade de curiosidade, daí o C de CEO, entusiasmo, daí o E de CEO, e otimismo, daí o O de CEO. Então, uma pessoa que tem curiosidade, entusiasmo e otimismo está pronta para enfrentar o que vem por aí. Por quê? Porque você precisa de curiosidade, uma vez que tudo muda o tempo inteiro, e você vai precisar aprender tudo o tempo inteiro. Então, você precisa da curiosidade. Você precisa de entusiasmo, porque mudar dói, mudar enche o saco, mudar incomoda, mudar gera medo. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro, as outras odeiam mudança. Então, você precisa, para a mudança, você tem que ser resiliente. E você só pode ser resiliente se estiver entusiasmado. E terceiro, você tem que ser otimista para inocular ao seu redor uma visão positiva do futuro. Então, pessoas que são curiosas, entusiasmadas e otimistas são verdadeiros CEOs e podem estar em qualquer área ou departamento da empresa. Mas nós precisamos cada vez mais de CEOs na organização. Muito bem. Muito bem. Muito bom.
Ah, legal. Você está escrevendo um livro agora, né? Você, acho que vai o ano que Tô. vem, você vai Acabei de escrever, vai ser lançado no segundo semestre. Se chama quer falar um pouco? O Trilema Digital. Trilema digital. É, Trilema Digital. E, na verdade, fala de, primeiro assim, não há dúvida quanto às maravilhas da internet, né? Ou seja, que a internet trouxe para nós como nossa enorme capacidade de alguma maneira, sabermos democratizar o conhecimento. Nós deveríamos estar, no fundo, todos nós, fazendo festa toda noite nas cidades para agradecer a democratização do conhecimento. Ou seja, pessoas de qualquer lugar do mundo hoje podem saber o que quiser, a hora que der vontade, e isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Então, é maravilhoso. Mas, como tudo que aparece novo, traz também alguns desafios. Então, o livro trata dos 3 grandes desafios, daí o nome Trilema, que nós estamos enfrentando fruto do mundo digital e da internet. A primeira parte desse trilema é a exteligência. Ou seja, quando nós éramos pequenos, a gente guardava tudo na nossa cabeça. Não tinha outro lugar para guardar. Kelpis, Kefre e Miquerinos são as pirâmides do Egito. Tigre e Eufrates são os rios que banham a Mesopotâmia. Os afluentes à direita do Amazonas são Juá, Purus, Madeiro. Tudo você guardava na sua cabeça. Não tinha onde guardar. E porque você guardava na sua cabeça, de alguma maneira, seus neurônios começavam a fazer sinapses, sem que você pedisse. E, portanto, você tinha ideias, você tinha insights, você criava teses. Ou seja, era do cruzamento dos neurônios formando sinapses que você passava a ser uma pessoa criativa, imaginativa, etc. Hoje, nós não temos mais a sensação de que a gente precisa guardar na nossa cabeça tudo, porque está tudo no celular. Está tudo na internet. E está lá, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Só que tem uma coisa, lá não faz sinapse. Então, nós estamos assistindo a uma enorme, crescente indigência cognitiva, onde as pessoas não entenderam que ideia é como gato e não cachorro. Ou seja, ideia vem quando ela quer, e não quando você chama. Você pode chamar o que você quiser, você não vai ter uma ideia se você não tiver conhecimento embarcado na sua cabeça. Nem imaginação. Porque se eu quiser hoje jantar com a Cleópatra à noite, se eu for imaginativo, eu posso. Mas eu preciso entender, ter visto, ter lido como eram os castelos naquela época, ou os, vamos dizer assim, as casas dos faraós. Como era a cultura egípcia, que tipo de comida eles comiam. Como é que eu posso imaginar jantar com a Cleópatra se eu não sei nada sobre o Egito e não tem nada guardado na minha cabeça? Então, a exteligência está cada vez maior, que é essa inteligência em rede, a inteligência está cada vez menor. E com isso nós estamos não só pensando e tendo ideias cada vez menos, mas também imaginando menos, o que é uma volta para o inferno. Né? Segunda parte desse trilema é o tribalismo. A internet veio com a promessa de que ia congregar todo mundo numa imensa praça, que todos nós teríamos a chance de sermos cada vez mais próximos, eliminando as diferenças, respeitando as diferenças. E nós estamos, nesse momento, cada vez mais tribalizados. Por que nós estamos tribalizados? Porque a internet, através dos algoritmos, dá para cada um de nós o que a gente gosta. Então, se eu gosto do Trump, eu recebo só coisa falando bem do Trump. E se alguém gosta da Hillary, só falando bem da Hillary. Aí eu encontro com alguém, quero matá-lo ou ele quer me matar. Então, o algoritmo que, teoricamente, busca o meu engajamento gera também tribalismo. E o tribalismo está tornando pessoas cada vez mais sectárias, mais revisionistas, divisionistas, cada vez mais não aceitando o contraditório, ao invés da mídia de massa que nos obrigava a ver um monte de coisa que a gente não gostava, mas a gente assistia todo mundo junto. E terceiro é o compartilhamento, que é essa ideia de que tudo agora se pode alugar, não precisa mais ter nada, o importante não é ter, é ser. Só que isso é muito bom, eu sou super a favor do compartilhamento, de não preciso comprar um livro, os livros do ano passado servem esse ano, a roupa eu compro usada, eu não preciso mais ir em joia, quando eu precisar ir numa festa eu alugo. Só que com isso o consumo cai drasticamente e já há estudos de que há $1 trilhão a menos de recolhimento de impostos fruto da economia do compartilhamento. Então, o que é bom de um lado traz uma preocupação do outro. Nós vamos ter que decidir se a gente vai ficar feliz quando o PIB cai e, portanto, estamos indo ao encontro do compartilhamento, ou, vamos dizer assim, vamos valorizar o consumo e ficar feliz quando o PIB cresce. E nós estamos, nesse momento, no meio dessa dúvida. Nós estamos ficando tristes quando o PIB desce e, ao mesmo tempo, felizes quando a gente compartilha tudo. Esse número não vai fechar. Então, basicamente, o livro trata um pouco, ou tangencia esses 3 desafios que a gente chama de trilema digital.
Quando é que eu vou poder adquirir as cópias desse livro para levar para o pessoal da tribo dos empreendedores de elite? Eu acho, com certeza ele estará na Bienal do Livro em São Paulo, que é outubro, mas eu acho que ele será lançado em agosto. Ainda não tenho a data porque a editora está trabalhando nisso. Bom, mas você vai me avisar também, é tranquilo, né? Claro, claro. Claro. Tudo bem, tudo bem. Tá bom? Ó, uma vez eu estava conversando com você, aliás, eu tenho tantas perguntas para fazer para você, eu estou preocupado que faltam poucos minutos para estar finalizando a nossa live, né? É uma pena, parece que passa muito rápido, né? Mas enfim, Passa bora rápido. lá. Você escreveu aquele livro de quando a gente, aquelas análises, aquilo que você falava das viagens. Uma vez a gente estava falando de viagem, que você já viajou o mundo todo, né? Esse é um outro livro. Quando, vamos dizer assim, viajar você ainda vai querer evitar. Esse era o livro. Mas você chegou a escrever, não? Cheguei, claro. Ah, é? Eu lembro que você falava Todo muito. ano, eu escrevo um livro por ano, né? Então, vamos dizer, todo ano eu vou esquiar, passo um mês esquiando, e nesse mês eu escrevo um livro. Você Então me é falou. uma coisa que eu já faço há 15 ou 20 anos, faço mais ou menos a mesma coisa. Então, escrevi sim, e esse livro É legal, ele trata, no fundo. legal que você faz isso, não? A mesma coisa, do mesmo jeito, o meu carro daqui você pega lá para deixar a mente vazia para inovar mais, Então, né? então o assunto de viajar não era o viajar, eu adoro viajar, o assunto era o estresse. E eu descobri, fazendo estudos sobre imunologia e sobre, vamos dizer assim, sistema imunológico, que o maior estressor que existe hoje para o ser humano é a viagem, seja de férias ou a trabalho. Então comecei a estudar esse assunto e comecei a ver que eu teria que diminuir meus fatores estressores porque eu viajava muito. Então eu só me visto de preto há 20 anos, e compro a mesma camisa e a mesma calça, compro 20 calças, 20 camisas e com isso eu passo o ano. Né? Eu tenho 3 carros, os 3 são da mesma marca e mesmo modelo, aqui no Brasil, então para eu não ter que ficar pensando onde é que é o kit multimídia, que lado que põe gasolina. E quando eu viajo, eu alugo o mesmo carro que eu tenho aqui no Brasil. Então eu tenho essa visão, vamos dizer assim, de que eu tinha que eliminar os fatores estressores, uma vez que viajar é a única forma que te gera estresse em 3D. Você tem um estresse físico, mental e emocional ao mesmo tempo. E isso faz muito mal, reduz teu sistema imunológico, gera um monte de problemas de saúde que um dia a gente comenta numa outra live. Tá certo, não tem jeito, né? Não dá para narrar Não, tudo é isso muito aqui agora. assunto. A Exato. gente tem 2 minutos para finalizar essa live. Eu queria perguntar para você do potencial adjacente, né? Como que esse fenômeno... Mas fazemos uma outra live, porque senão não dá. Esses assuntos são muito longos, né? Que é o Vamos assunto de fazer. por que Tá. cidades maiores são mais criativas que cidades menores. Por que a gente não vai poder trabalhar em casa porque diminui seu potencial adjacente e a sociedade vai ficar menos criativa. Tem muito assunto ainda para a gente Não conversar. fala, não fala. Não fala Tá nada, bom, porque a gente vai marcar tá bom. daqui 15, daqui 21, daqui um mês, aí você vê, Tá a bom. gente vê a agenda e já começa a divulgar, porque o pessoal vai gostar. E essa live vai ficar agora, né? E as pessoas vão Certo. assistir. Tá Querido, bom. então vamos para as considerações finais. Você sabe que eu adoro você, sou um grande fã seu. E a recíproca é verdadeira. Muito obrigado por você estar aqui, ter estado aqui com o nosso pessoal da tribo, com o pessoal aqui da Jovem Pan News. Tenho certeza que foi uma live sensacional, enriquecedora. Todo esse seu conhecimento tem transformado muito o Brasil, né? Tem transformado muito o Brasil e sempre é muito bom estar com você, né? Muito Muito obrigado. obrigado, viu? Eu que agradeço Clodão, estou sempre às tuas ordens para falar com a tribo sua e para a gente conversar, porque a vida é uma só. Vamos aproveitar, vamos trocar ideia, né? Vamos ser felizes, né? E eu acho que nada é mais agradável do que trocar ideias, do que ouvir o contraditório, do que se ver frente a coisa que você não tinha pensado, a gerar insights. Eu tenho um exercício cotidiano na minha vida que é assim, eu assisto tudo aquilo que me irrita, eu leio tudo aquilo que eu não gostaria. Olha, se eu ando 1 hora na esteira que eu odeio, por que eu não posso ler um livro que eu jamais leria? Isso me dá a capacidade de evitar o viés cognitivo, que é o viés da confirmação, de a tendência do cérebro é buscar sempre aquilo que vai ao encontro das nossas crenças. E é um exercício fantástico de humildade e, ao mesmo tempo, de empatia. Então, eu acho que nós precisamos cada vez mais trocar ideia, estarmos mais juntos, discutindo teses, discutindo conceitos, porque é isso que faz a gente crescer como ser humano.
muito bem, querido, e muito obrigado por ser Obrigado esse a meu você. mentor. Valeu. Imagina, um grande abraço a você e a todos que estão aí nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo, tá bom? Um abração para Legal. vocês. Valeu. Tchau, E querido. marcamos a outra live porque não deu tempo de Claro. secar mais assuntos. Tchau.